Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Historinhas bíblicas para crianças. Livro do Êxodo. Os israelitas vieram para o Egito e foram frutíferos e aumentaram grandemente em número. Eventualmente eles se tornaram tão numerosos que a terra estava cheia deles. Chegou ao poder no Egito um novo rei que nunca havia ouvido falar de José. Olhe, ele disse ao seu povo: os israelitas agora são mais numerosos e poderosos do que nós. Devemos tomar precauções para impedi-los de aumentar ainda mais, ou se a guerra estourar, eles podem se juntar às fileiras de nossos inimigos e podem pegar em armas contra nós. Consequentemente, eles colocaram capatazes sobre os israelitas para desgastá-los com trabalho forçado. Então o rei do Egito falou às parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Quando você atender mulheres hebreias no parto, ele disse, examine a criança. Se for um menino, mate-o. Se for uma menina, deixe-a viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, permitindo que os meninos vivessem. Então o rei do Egito convocou as parteiras e disse a elas: o que você quer dizer com permitir que os meninos vivam? Então o faraó deu a todos os seus povos este comando: jogue todo recém-nascido masculino no rio, mas deixe todas as meninas viverem. Havia um homem descendente de Levi que havia tomado uma mulher de Levi como sua esposa. Ela concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era um belo menino, ela o mantinha escondido por 3 meses. Quando ela não pôde mais escondê-lo, ela pegou uma cesta de papiro para ele, revestindo-a com betume e piche. E ela o colocou entre os juncos na beira do rio. A irmã dele se posicionou a uma certa distância para ver o que aconteceria com ele. Agora a filha do faraó desceu para tomar banho no rio enquanto suas servas caminhavam à beira do rio. Entre os juncos, ela notou a cesta e enviou sua serva para buscá-la. Ela abriu e viu a criança. O bebê estava chorando. Sentindo pena dele, ela disse: este é um dos pequenos hebreus. A irmã da criança disse à filha do faraó: devo ir e encontrar uma mulher hebreia para amamentar a criança para você? Sim, disse a filha do faraó. E a menina foi e chamou a própria mãe da criança. A filha do faraó disse a ela: leve esta criança e amamente-a para mim. Eu mesma vou pagar por isso. Então a mulher levou a criança e a amamentou. Quando a criança cresceu, ela o levou para a filha do faraó, que o tratou como um filho. Ela o chamou de Moisés, porque, ela disse, eu o tirei da água. Um dia, quando Moisés já havia crescido, ele saiu para ver seu próprio povo. Enquanto observava o trabalho forçado deles, ele viu um egípcio agredindo um hebreu, um de seu povo. No dia seguinte, Moisés saiu e viu 2 homens hebreus lutando. Ele disse ao homem que estava errado: por que você está batendo em um de seu próprio povo? O homem respondeu: quem te fez um governante e juiz sobre nós? Moisés estava com medo, pensando: certamente este assunto se tornou conhecido. Quando o faraó ouviu sobre esse incidente, ele tentou matar Moisés. Mas Moisés fugiu do faraó. Durante esse período, o rei do Egito morreu. Os israelitas, gemendo em sua escravidão, clamaram por ajuda. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, o sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o lado distante do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. Moisés olhou e viu uma sarça ardendo em chamas, mas a sarça não se consumia. Deus chamou do meio da sarça: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ao ouvir isso, Moisés cobriu o rosto, pois tinha medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: vai ao rei do Egito e dize-lhe: deixa-nos sair, e fazer uma jornada de 3 dias pelo deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Mas eu vou endurecer o coração do faraó, disse o Senhor.
Então eu mostrarei minha força ao derrotar os egípcios com muitos feitos milagrosos. Moisés disse ao Senhor: Por favor, meu senhor, eu nunca fui um homem eloquente, pois falo lentamente e com dificuldade. Por favor, meu senhor, envia qualquer outro que escolheres. Diante disso, o Senhor ficou irado com Moisés e disse: E quanto ao teu irmão Arão? Eu sei que ele é um bom orador. Ele falará ao povo por ti, agindo como tua boca. Então Moisés tomou sua esposa e seu filho, colocando-os num jumento, e começou a voltar para o Egito. Moisés e Arão foram a Faraó, fazendo como o Senhor havia ordenado. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram com Faraó. Eles disseram a Faraó: Isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: Deixe o meu povo sair, para que possam celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor para que eu obedeça o que ele diz? Respondeu Faraó: Eu não conheço nada do Senhor e não deixarei Israel partir. Arão jogou seu cajado diante de Faraó, e ele se transformou numa serpente. E por seus encantamentos, os magos do Egito fizeram o mesmo. Cada um jogou seu cajado no chão, e estes se transformaram em serpentes. Mas o cajado de Arão engoliu os deles. No entanto, Faraó permaneceu obstinado e, como o Senhor havia dito, recusou-se a ouvir Moisés e Arão. O Senhor então disse a Moisés: Agora verá o que farei a Faraó. Eu o tornei obstinado para que possa contar aos seus filhos e netos como faço dos egípcios insensatos. Vá a Faraó pela manhã, quando ele for à beira do Nilo. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão levantou seu cajado e golpeou as águas do rio, com Faraó e seus oficiais observando. E toda a água do rio se transformou em sangue. O rio ficou com mau cheiro, e os egípcios não podiam mais beber a água. Por toda parte do Egito havia sangue. Os egípcios cavaram buracos ao longo da margem do rio em busca de água potável, pois não podiam beber a água do rio. Após o Senhor golpear o rio, passaram-se 7 dias. Como o Senhor havia previsto, Faraó permaneceu obstinado e não ouviu Moisés e Arão. Ele se retirou e voltou ao seu palácio. Então Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e rãs surgiram e cobriam a terra. Elas entraram no palácio de Faraó. E nas casas do seu povo. E nos seus fornos e nas suas tigelas de amassar. Elas cobriram Faraó, seu povo e seus oficiais. Mas o Senhor fez Faraó permanecer obstinado, e ele não ouviu Moisés e Arão. Então Arão estendeu a mão com seu cajado e golpeou o pó da terra. E todo o pó da terra se transformou em mosquitos por toda a terra do Egito. Havia mosquitos sobre as pessoas e sobre os animais. Mas Faraó permaneceu obstinado, como o Senhor havia previsto, e não lhes deu ouvidos. Então o Senhor enviou enxames de gafanhotos contra os egípcios. Eles foram para o palácio de Faraó. E nas casas dos seus servos e dos seus oficiais. Toda a terra foi arrasada pelos gafanhotos, exceto a região de Gósen, onde os israelitas estavam morando. Não havia gafanhotos lá. Mas desta vez, Faraó também se tornou obstinado e não deixou o povo partir. Continua no próximo vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.